Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eduardo e hoje nós teremos mais uma aula de Mecânica das Estruturas 2. Nessa aula 11, nós continuaremos com o método da força unitária, onde nós teremos a resolução de dois exercícios sobre treliças hiperestáticas agora, e nós vamos ver uma parte da segunda teoria do método da força unitária, onde nós aplicamos esse método em estruturas com 2 ou mais graus de hiperestaticidade. Exercício 1. Determinar os esforços nas barras da treliça hiperestática abaixo. Dados: 200 gigapascais. Resolução: nós vamos ter em memória de cálculo. E a área dos perfis da estrutura, 4 centímetros quadrados. As treliças, nós temos dois métodos de fazer a resolução delas hiperestáticas, conforme a gente passou na aula 9. O primeiro caso de treliça hiperestática que nós podemos encontrar é quando nós temos várias reações de apoio na estrutura, né? E quando nós temos mais reações de apoio do que as equações de equilíbrio, nós vamos resolver a treliça conforme nós resolvemos uma viga comum, né? Nós vamos resolver então a treliça, assim como nós resolvemos os exercícios de vigas. A outra forma que nós podemos resolver treliças hiperestáticas é quando nós temos uma barra excedente. Quando a estrutura tem uma barra a mais, por exemplo, nós podemos utilizar esta fórmula aqui para resolver. Então, nessa aula de hoje eu vou explicar dois exercícios onde a gente aplica tanto quando nós temos reações excedentes, tanto quando temos barras excedentes. Então, nesse exercício 1 da nossa aula, nós começamos então resolvendo essa treliça aplicando a fórmula para verificar se a treliça é isostática ou hiperestática. Começamos então por a fórmula 2n é igual a R mais B, sendo N a quantidade de nós, R a quantidade de reações e B a quantidade de barras. Nós temos 2 vezes 4, temos 4 nós na estrutura, igual a 3, que seriam as reações de apoio. Temos em A uma reação vertical e horizontal, e em B uma reação vertical, mais a quantidade de barras. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras na estrutura. Sendo assim, não chegamos em uma igualdade, ou seja, a estrutura é hiperestática, de grau 1, porque sobra apenas 1 na igualdade, né? Como podemos notar, essa estrutura, se nós formos tentar tirar as reações de apoio dela, nós conseguimos, né? Porque caso fosse uma viga comum, sem verificar as tensões nas barras, ela se torna isostática, porque temos apenas 3 reações de apoio para 3 equações de equilíbrio. Sendo assim, nós precisamos verificar as tensões nessa treliça, considerando que nós temos uma barra excedente na estrutura. Com isso, nós vamos resolver pelo aquele segundo jeito que nós aplicamos na aula 9. Então, para a resolução desse exercício 1, nós vamos considerar que a treliça possui uma barra excedente. Com isso, o primeiro passo para a resolução é encontrar nosso caso 0, nosso caso principal, e nosso caso 1. No caso 0, nós vamos eliminar uma das barras excedentes. Nesse caso, vamos eliminar a barra AD e manter as cargas reais da estrutura. Esse seria o nosso caso 0 ou caso principal. No nosso caso 1, nós vamos manter a geometria da estrutura, manter a geometria que nós temos no caso 0, e no ponto onde nós eliminamos a barra excedente, que seria em A e em D, nós aplicamos uma carga unitária
na mesma direção onde teríamos o nosso esforço devido à barra AD. Esse é o nosso caso 1. Segundo passo para a resolução, nós devemos determinar as tensões das treliças nos casos 0 e 1. Caso 0. Primeiro, para nós resolvermos as tensões na estrutura, nós devemos encontrar as reações de apoio. Vocês podem verificar, então, que encontrando as reações de apoio, né, fazendo a somatória de momentos na estrutura, momentos em A é igual a 0, encontramos nossa reação vertical em B, né, fazendo a somatória de forças verticais igual a 0, encontramos a reação vertical em A, e a somatória de forças horizontais, encontramos a reação horizontal em A. Eu não vou entrar muito a fundo ao encontrar as reações de apoio, porque nós já vimos essa teoria em aulas anteriores, então eu vou focar mais nessa nova matéria que nós estamos tendo. Tensões. No nó A, então, nós encontramos as forças que estão sendo aplicadas no nó A, sendo as reações de apoio, né? Reação horizontal em A, reação vertical em A, que deu para baixo, né? 26,67 e 40 kN. E sempre considerando o esforço das barras saindo do nó, né? Como já vimos. Fazendo então a somatória de forças verticais igual a 0, temos nossa força AC menos nossa força na reação em A. Encontramos então para AC uma força de 26,67 kN. Lembrando que quando encontramos forças positivas em barras, significa que elas estão sendo tensionadas. Fazendo a somatória horizontal igual a 0, encontramos então nossa força AB de 40 kN. Caso 0. No caso 0, começamos também com as reações de apoio da estrutura. Nesse caso, nós aplicamos aonde deveríamos ter a barra AD, uma força unitária, né? H1. Mesmo aplicando a força H1 sem utilizar o número 1 aqui na fórmula, nós chegamos a reações de apoio de 0. Né? A estrutura está toda em equilíbrio porque nós aplicamos duas forças em sentidos opostos, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, nossas reações de apoio tendem a dar 0. Nosso nó A, então, dessa estrutura do caso 1, nós fazemos a somatória das forças verticais, igual a 0. Temos, então, na vertical, nossa força AC, mais nossa força unitária decomposta. Né? Utilizamos seno porque é cateto oposto da estrutura. Encontramos, então, força AC de menos 0,5547 kN, ou seja, a estrutura está em compressão nesse ponto. Com a somatória de forças horizontais igual a 0, encontramos então nossa força AB mais nossa força unitária decomposta horizontalmente. Com isso, achamos a força AB de menos 0,832 kN. No nó B, mesma coisa, né? Nós encontramos pela somatória de forças horizontais igual a 0, temos nossa força devido à barra AB, mais nossa força decomposta devido à barra BC. Chegamos ao esforço de 1 kN para a barra BC.
somatória de forças verticais igual a zero. Temos então que encontrar nossa força BD e somamos nossa força unitária decomposta BC. Tudo isso igual a zero. Achamos uma força BD de menos 0,5547 kN. Fazendo o nó D, temos então que encontrar nossa última barra FCD. Temos então, com o somatório de forças horizontais, nossa barra FCD mais nossa força unitária central aqui, decomposta, igual a zero. Chegamos ao resultado de menos 0,832 kN. Com isso, temos os esforços nos casos 0 e 1 nas barras, né? Podemos anotar aqui, então, os esforços encontrados nesses dois casos. Terceiro passo. No terceiro passo, nós devemos calcular os deslocamentos das estruturas, né? Nós temos, então, as barras AB, AC, BC, BD e CD. Nós podemos, então, colocar os esforços no caso 0, no caso 1, os comprimentos de barra e o somatório. Como já vimos em aulas anteriores, pelo princípio dos trabalhos virtuais, quando nós multiplicamos os esforços nos casos reais, virtuais, o seu comprimento, nós encontramos pela somatória e podemos aplicar na fórmula de trabalho, né? Sendo assim, para achar o deslocamento no ponto, na barra, AD, no caso 0, nós aplicamos a fórmula de somatório da multiplicação das normais. Desculpe, aqui faltou o comprimento, então é normal virtual vezes normal real vezes o comprimento da barra sobre módulo de elasticidade vezes a área da estrutura. Com isso, nós temos a aplicação da nossa somatória aqui sobre módulo de elasticidade vezes área. Por enquanto, nós não precisamos substituir os valores aqui. Mais para frente, nós vamos conseguir cortar essa constante. Para fazer o deslocamento na estrutura do caso 1, nós devemos comparar ela com ela mesma. Então, como nós aplicamos para encontrar o deslocamento do caso 0 as forças do caso 0 e do caso 1, nós aplicamos duas vezes o caso 1. Nós multiplicamos, então, força do caso 1 com força do caso 1 vezes o comprimento da barra. Novamente, temos nossa somatória e aplicamos na fórmula do deslocamento AD. Faltou aqui o comprimento da barra, mas é a mesma lógica. Então, temos para a estrutura do caso 1 um deslocamento de menos 605,51 sobre módulo de elasticidade vezes a área. E para a estrutura do caso 1, nós temos um deslocamento de 17,97 sobre módulo de elasticidade vezes a área. Quarto passo: aplicar a condição de compatibilidade. Então, nós vamos utilizar aquela fórmula que nós vimos quando temos uma barra excedente na estrutura, sendo nosso deslocamento, nosso delta AD 0, mais nosso delta AD 1, vezes nossa força da barra AD é igual a menos força da barra AD vezes o comprimento dessa barra sobre o módulo de elasticidade vezes a área. Sendo assim, nós podemos isolar, então, o deslocamento na barra AD, no caso 0, que é igual a força dessa barra AD vezes menos
delta AD1 menos comprimento da barra AD sobre nossa constante EA. Como nós queremos encontrar nosso esforço na barra AD, ele será nosso deslocamento AD0 sobre menos delta AD1 menos comprimento AD sobre EA. Podendo substituir, então, essas incógnitas aqui que nós já possuímos, né? Nós chegamos ao valor de 24,04 kN. Então, nós chegamos a esse esforço para a barra excedente que nós retiramos da estrutura. Quinto passo, cálculo das tensões. Como que nós fazemos o cálculo das tensões? Nós pegamos as forças encontradas para o caso 0, escrevemos elas, mais nosso esforço encontrado para a barra excedente que nós retiramos da estrutura, vezes nosso esforço nas barras para o caso 1, onde nós aplicamos uma carga unitária na estrutura. Então, se fizermos para todas as barras, nós chegamos aos esforços, né? Como, por exemplo, na barra AB. Temos o esforço encontrado no caso 0, 40, mais nosso esforço da barra AD, encontrado, 24,04, vezes o nosso esforço que chegamos no caso 1, menos 0,832, sendo igual a 20 kN para a barra AB. Aplicando para as outras barras, encontramos para a barra AC 13,34 kN, para a barra BC menos 24,04 kN, para a barra BD menos 13,34 kN e para a barra CD menos 20 kN. Exercício 2. Determinar os esforços nas barras da treliça hiperestática abaixo. Nós então vamos aplicar nesse exercício uma resolução simplificada. Eu não vou mostrar como eu vou chegar nas tensões das barras, porque nós já vimos isso em aulas anteriores, então vamos focar mais no método mesmo. Dados da questão: 200 gigapascal de módulo de elasticidade e área da estrutura 2 cm² dos perfis. Temos então uma treliça aqui com cargas aplicadas de 5 kN e 2 kN. Vamos então aplicar a fórmula para saber se a estrutura é isostática ou hiperestática. Temos então a fórmula de 2 vezes quantidade de nós é igual a quantidade de reações de apoio mais a quantidade de barras. 2 vezes 5 é igual a 4 mais 7. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 nós na estrutura. Reações de apoio, temos uma reação horizontal e vertical em B, uma reação horizontal em A e uma reação vertical em D. 4 mais 7. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Chegamos então a uma desigualdade. Temos então uma quantidade a mais do lado da questão. Ao olhar a estrutura, se começarmos a fazer as reações de apoio dela, nós não conseguimos encontrar as reações de apoio porque temos digamos assim, uma estrutura hiperestática. Nesse caso, nós precisamos então, antes de chegar nos esforços das barras, já encontrar as reações de apoio da estrutura. Então, nós vamos aplicar aquela primeira fórmula que nós vimos na aula 9. Nós vamos então calcular essa treliça como se ela fosse uma viga hiperestática. Primeiro passo, nós encontramos então os casos 0 e 1 da estrutura. Como vocês podem notar, em D nós subtraímos a reação
que nós tínhamos vertical em D e mantivemos toda a geometria da estrutura, inclusive as cargas reais de 5 e 2 kN. Para o caso zero, nós mantemos essa geometria que nós temos do caso zero ou principal, e onde nós subtraímos a reação de apoio em D, nós aplicamos uma carga unitária nesse ponto. Segundo passo, determinar as tensões das treliças dos casos 0 e 1. Aqui eu já vou apresentar para vocês quais os esforços nós temos para esses casos aqui, né? Nós podemos encontrar as reações e as tensões, porque são estruturas isostáticas. Se vocês aplicarem aquela fórmula de 2N é igual a R mais B, nessas estruturas nós vamos chegar a duas estruturas isostáticas, né? Então nós conseguimos encontrar as tensões nas barras. Terceiro passo, cálculo dos deslocamentos. Caso 0 e caso 1, então nós temos as forças nas barras para o caso 0, forças para as barras do caso 1, comprimento de cada barra. Com isso nós fazemos a somatória, né, dessa multiplicação e aplicamos na nossa fórmula de deslocamento no ponto D0. Como nós vimos no exercício anterior, nós estávamos fazendo o deslocamento na barra AD. Nesse caso agora, como nós subtraímos uma reação de apoio, nós vamos fazer a leitura do deslocamento exatamente no ponto D, que foi onde nós subtraímos a nossa reação de apoio. Aplicando então delta D0, que é igual à somatória dos esforços nas barras, esforço normal da barra virtual, vezes o esforço da barra real, nesse caso, caso 1, caso 0, vezes o comprimento da barra, sobre nossa constante EA. Chegamos então a um deslocamento de menos 90,44 sobre EA. Caso 1, como nós vimos no exercício anterior, nós comparamos, aqui ficou errado, é caso 1, né? Nós aplicamos o caso 1 com o caso 1, fazemos a multiplicação com o comprimento da barra e aplicamos também na nossa fórmula do deslocamento. Então, delta D1 é igual à nossa força normal virtual, ou caso 1, vezes nossa força real, ou caso 0, vezes o comprimento sobre A. Chegamos a um deslocamento de 12,78 sobre EA. Quarto passo, então, cálculo das tensões. Nesse quarto passo, nós vamos aplicar então a fórmula que nós já utilizamos para as vigas hiperestáticas, que seria o deslocamento principal, delta D0, mais o deslocamento do caso 1, delta D1, vezes a reação no ponto onde nós necessitamos, RVD. Tudo isso igual a zero. Podemos então passar para o outro lado os deltas e ficamos que nosso RVD é igual a menos delta D0 sobre delta D1. Como nós já encontramos delta D0 e delta D1, nós aplicamos na fórmula, conseguimos cortar então as constantes EA, resultando então num valor de 7,07 kN para a reação VD. Ainda no quarto passo, nós então podemos aplicar essa fórmula aqui, sendo a força da barra, sendo ela qualquer uma das barras da nossa treliça de estudo, é igual à força da barra do caso 0, mais a força do caso 1, vezes a reação de apoio que nós encontramos. Então, nós podemos escrever em maneira de tabela, né?
todas as nossas barras aqui, escrevemos as forças que nós encontramos para o caso 0, as forças que nós encontramos para o caso 1, a reação de apoio em D, né? Fazendo a soma do caso 0 com a multiplicação do caso 1 e a reação D, nós temos todas as forças aplicadas nas barras da treliça desse exercício 2. Começando então a parte 2 desse estudo do método da força unitária. Nós vamos aplicar agora esse método em estruturas com 2 ou mais graus de hiperestaticidade. Novamente, agora nós vamos trabalhar com estruturas que possuem 2 ou mais graus de hiperestaticidade. Conforme a parte 1 desse método, nós precisamos também encontrar um caso zero de carregamento para a estrutura. Vamos ler aqui, por exemplo, para a estrutura com 2 graus de hiperestaticidade, exemplificada aqui na figura A ao lado. Teremos que compor o caso zero, conforme já dito, caso zero ou caso principal, pela retirada de não apenas um, mas sim duas reações de apoio que adotaremos como sendo redundantes e peristáticas, abundantes ao número de equações de equilíbrio do plano, ou seja, 3. O que isso quer dizer? Que quando nós temos, por exemplo, uma estrutura que sobrem duas reações de apoio, além das 3 que pode ser igualado com as equações de equilíbrio, nós precisamos então criar um caso zero, onde nós subtraímos as reações de apoio excedentes e criar um caso para cada equação excedente da estrutura. Por exemplo, essa daqui. Esta estrutura ela tem 5 equações de equilíbrio, ou seja, o grau de hiperestaticidade dela é 2. Nós podemos então, como mostra aqui esses exemplos, criar vários cenários onde nós subtraímos duas reações de apoio da estrutura. Nessa aqui, por exemplo, nós podemos retirar uma reação vertical aqui deste ponto e retirar um momento aplicado em A. Nesta segunda figura, nós podemos tirar a reação aplicada no meio da estrutura e tirar um momento, ou nós podemos retirar duas reações verticais da estrutura e deixar ela em balanço. Tanto faz como nós vamos proceder. Nós precisamos só encontrar uma forma de achar esse caso principal para a estrutura e fazer os casos 1 e 2 excedentes. Aqui, ó. Adotando, por exemplo, a retirada dos apoios do tipo 1 para compor como sistema principal uma viga engastada em balanço, temos os deslocamentos indicados na figura D, que deverão conformar a condição de compatibilidade. Ou seja, nós fazemos o caso principal, sendo esse daqui, nós retiramos as reações verticais da estrutura e deixamos a estrutura em balanço, né? Com isso, nós vamos ter o deslocamento 2,0, que é onde nós retiramos a reação vertical no meio da viga, e o deslocamento vertical 1,0, onde nós retiramos também outra reação da estrutura. Devemos então fazer o caso 1, onde nós aplicamos uma força unitária no primeiro ponto, onde nós subtraímos a reação de apoio, e o caso 2, onde nós aplicamos também uma força unitária no segundo ponto, onde nós subtraímos a reação. Com isso, devemos utilizar esta fórmula para encontrar as reações de apoio, sendo que temos aqui os deslocamentos dos casos principais, deslocamento 1,0 e deslocamento 2,0, somando aos deslocamentos unitários, né?
deslocamento 1, 1, deslocamento 1, 2, deslocamento 2, 1, deslocamento 2, 2, que é onde nós fazemos a compatibilidade dos casos excedentes, vezes nossas reações de apoio, que é o que nós queremos encontrar. Tudo isso igual a zero. Podemos então escrever dessa maneira aqui, onde nossos F1, F2, F21 e F22 é a nossa matriz de flexibilidade da estrutura, onde multiplicado pelas reações de apoio nos dá menos ΔD1 e menos ΔD2 do caso principal. Na próxima aula nós vamos aplicar isso nos exercícios, que vai ficar mais visível o método. Chegamos ao fim da aula, então até a próxima aula. Um abraço a todos.